Olá, antes de começar a história, me ajude clicando no botão inscrever-se para continuar trazendo histórias lindas e emocionantes como essa. Uma mãe solteira salva. Um milionário enterrado vivo na floresta. Mas o que ele sussurrou fez ambos chorarem. A floresta respirava em silêncio lento enquanto o crepúsculo descia, lançando um brilho âmbar suave através das árvores. Angela, uma mãe solteira no início dos 30 anos, caminhava ao lado de seu filho, Nico, que apertava sua mão com força. Suas botas esmagavam as folhas caídas, o ar espesso com o cheiro de musgo e terra úmida. Essas caminhadas depois da escola eram seu ritual silencioso, uma forma de escapar do barulho do mundo. Nico correu à frente, energizado após um longo dia, sua mochila balançando a cada passo. "Mamãe, olha!" ele chamou, apontando para uma raiz torcida que se arqueava acima do solo como um dragão adormecido. Ele a alcançou antes que ela pudesse responder, e tropeçou. Ele caiu no chão com um grito agudo. Angela correu até ele. "Você está bem, querido?" Antes que ele pudesse responder, um som perfurou a quietude. Uma voz mal mais que um sussurro. "Mestre." Abafada e desesperada. "Água, por favor." Angela ficou paralisada. Ela olhou ao redor. Ninguém. Nada. Apenas o farfalhar das folhas e os olhos assustados e arregalados de Nico. "Você ouviu isso também?" ela perguntou, e ele assentiu. Ela ajoelhou-se, afastando folhas e terra onde Nico havia caído. Seus dedos atingiram algo frio. Metal. Uma ventilação pequena e enferrujada escondida sob as raízes. "Alô?" ela chamou, sem resposta. Então um gemido fraco. Os instintos de Angela entraram em ação. Ela pegou a pequena garrafa de água de sua mochila, desenroscou a tampa e despejou um jato através da grade. De baixo veio o som de alguém bebendo, ofegando entre goles. "Nós vamos tirar você daí", disse ela. Sem ferramentas além de suas mãos, ela começou a cavar. Suas unhas racharam, suas palmas ficaram cruas. Nico ficou perto, silenciosamente, entregando-lhe um graveto para ajudar. Pouco a pouco a terra cedeu, revelando uma escotilha corroída. Angela enfiou os dedos sob ela e puxou com toda a sua força. Rangeu. Então, com um puxão final, ela se abriu. Uma rajada de ar morno e fétido escapou. Ela tossiu, enxugando as lágrimas enquanto espiava para dentro. Um homem estava lá, mal consciente, suas roupas rasgadas, sua pele pálida e marcada com sangue e lama. Ele tentou se mover, mas desabou com um grunhido. Angela estendeu a mão. "Dê-me sua mão", disse ela. "Vamos, eu tenho você." Ele mal conseguiu levantar o braço, mas ela o pegou, firmou-se e puxou-o para cima com tudo o que tinha. Ele emergiu do buraco como um fantasma, renascido, respirando mais mal. Angela abaixou-o no chão. Seus lábios se moveram. Ela se inclinou mais perto, captando o rouco de sua respiração. "Eu costumava ter uma família", disse ele, "mas aquele em quem eu mais confiava me enterrou vivo." Sua cabeça rolou para o lado, enquanto a inconsciência o reclamava. Angela pressionou os dedos em seu pescoço. Ele estava vivo, mas desfalecendo. Ela o envolveu na capa de chuva de Nico e tirou o telefone do bolso. Sem sinal. Ela olhou para Nico. "Nós vamos levá-lo para casa." O menino assentiu sem hesitação. Angela sabia que este momento havia mudado tudo. Ela não sabia quem era o homem, mas ele havia sussurrado o tipo de dor que só a verdade pode carregar. E qualquer coisa que o trouxera aqui, enterrado sob raízes em silêncio, estava longe de terminar. O galpão atrás da modesta casa de Angela rangeu enquanto o vento farfalhava nas árvores acima. Era a única estrutura suficientemente longe da estrada e dos vizinhos para oferecer privacidade real. Ela não o usava há anos. Antes abrigava ferramentas, latas de tinta, uma bicicleta que Nico já havia superado. Agora abrigava algo completamente diferente. Um homem que o mundo acreditava ter desaparecido. Envolto em cobertores velhos, deitado pálido e quebrado em um colchão improvisado, Angela ficou na porta, sua respiração prendendo-se no ar fresco da noite. Ela olhou para trás em direção à casa, onde Nico dormia, uma luz noturna suave brilhando em seu quarto. Antes de sair furtivamente, ela havia beijado a testa de Nico e sussurrado. "Mamãe só está verificando o jardim." Ele havia virado de lado, ainda sonhando. Dentro do galpão, ela colocou a pequena lanterna que carregava. Sua luz dourada projetava longas sombras nas paredes de madeira.
revelando prateleiras forradas com potes esquecidos e ferramentas de jardinagem. Seus olhos pousaram no homem. Léo, ela decidiu chamá-lo apenas para dar-lhe um nome que parecesse real no silêncio. Seu rosto estava vermelho, encharcado de suor. Ele tremia sob as camadas que ela havia envolvido nele, e quando ele se mexeu, sua voz quebrou com febre. Clemens, Verena, traição. O nome escapou de seus lábios como fantasmas escapando de um túmulo. Angela ajoelhou-se ao lado dele. Ela tocou seu pulso. Seu pulso estava rápido, errático. Febre, sonhos. Ela conhecia os sinais. Suas mãos se moveram automaticamente, reunindo panos, preparando misturas de ervas de uma caixa de madeira que ela mantinha escondida sob sua pia. Ela pegou folhas secas, 1000 folhas para a infecção, casca de salgueiro para a dor, flor de sabugueiro para baixar a febre. Ela ferveu água no fogão portátil e mexeu a mistura, assim como havia feito para Thomas, seu marido, nos últimos meses de sua vida. A memória doía, mas o movimento a confortava. Quando o chá esfriou, ela colocou algumas gotas nos lábios de Léo. Ele estremeceu no início, depois bebeu avidamente, gemendo ao engolir. Devagar, disse ela suavemente, não muito rápido. Ele murmurou algo novamente, mas desta vez ela não pôde entender. Eu não sei quem é Clemens. Ela sussurrou, afastando o cabelo úmido de sua testa. Mas você está seguro agora. As mãos de Léo se contorceram, terra ainda incrustada sob suas unhas. Seu rosto estava cavado, suas maçãs do rosto afiadas sob a pele pálida. Ao redor de seus pulsos, abrasões vermelhas marcavam onde algemas já estiveram. Angela havia visto o suficiente para saber que este homem havia sido aprisionado. Não ferido por acidente. Mas quem havia feito isso com ele e por quê? Mais tarde naquela noite, ela retornou com sopa quente. Ela havia mantido simples caldo, cenouras, alguns noodles. Ele ainda estava muito fraco para se alimentar. Então ela sentou-se ao lado dele e ajudou-o a beber de uma colher. Ele não disse nada, mas seus olhos se abriram mais claros agora. Eles encontraram os dela silenciosos, preenchidos com algo como incredulidade. Gratidão, talvez, mas também desconfiança. Angela não pressionou. Você não precisa falar, disse ela. Apenas fique forte. É só o que importa. Lá fora o vento aumentou. Um galho bateu contra a janela do galpão como um aviso. Ela olhou ao redor, subitamente consciente do peso do que havia feito. Ela havia acolhido um estranho, escondido, mentido para seu filho. Ela pensou nos nomes que ele havia sussurrado. Clemens, Verena. Eles eram sua família? Amigos, inimigos? Ela retornou à casa, verificou Nico. Depois voltou furtivamente para o galpão. Ela ficou a maior parte da noite encolhida em uma cadeira, cochilando com um olho aberto. Em um certo ponto, Léo mexeu-se novamente, sua voz quebrando enquanto sussurrava: eles pensam que estou morto. Angela olhou para ele assustada. Quem? Seus olhos abriram e fecharam apenas o suficiente para encontrar os dela, aqueles em quem eu confiava. Então ele voltou a dormir. Ela ficou em silêncio depois disso, o peso de suas palavras afundando em seus ossos. Isso não foi um acidente. Não um acidente na natureza. Alguém queria que este homem desaparecesse. Alguém havia se esforçado muito para enterrar a verdade. Angela soube então que ela não havia apenas salvado uma vida. Ela havia desenterrado um segredo que alguém estava disposto a matar para manter. Enterrado sob o brilho amarelo suave da lâmpada de óleo no galpão, Léo mexeu-se pela primeira vez em horas. Angela, que acabara de trocar a compressa úmida e quente em sua testa machucada, paralisou no lugar, sua respiração prendendo-se no peito. Seus lábios secos e rachados separaram-se ligeiramente. Água. Ele rosnou a palavra, mal audível, mas inconfundivelmente consciente. Ela moveu-se sem hesitação, envolvendo seu braço em suas costas e ajudando-o cuidadosamente a sentar-se. Seu corpo estava fraco, tremendo com esforço. Mas ele não resistiu. Angela segurou uma caneca de cerâmica lascada em seus lábios e inclinou-a suavemente. Ele bebeu lentamente, tossiu, depois deu outro gole. A água pareceu trazer um brilho de clareza a seus olhos. Eles examinaram o espaço ao seu redor, desfocados no início, até se fixarem em seu rosto. Você está seguro, disse Angela suavemente. Você está comigo agora. Eu o encontrei na floresta. Você estava enterrado. Lembra-se? Léo piscou lentamente,
as palavras levando um momento para alcançá-lo. Seu olhar ainda estava nebuloso com dor, mas ele a sentiu mal mais que um tremor em seu pescoço. Eu deveria estar morto, ele sussurrou. Angela engoliu com dificuldade. Conte-me o que aconteceu, apenas se puder. Léo recostou-se na pilha de cobertores velhos que ela havia arrumado atrás dele. Sua respiração era rasa, sua voz rouca e irregular, mas suas memórias eram nítidas, cortando através da névoa como vidro quebrado. Eu era um CEO, ele começou. Inovações em saúde. Construímos clínicas em áreas rurais. Medicamentos subsidiados. Parcerias com organizações sem fins lucrativos. Eu pensei que estávamos fazendo algo bom. Algo real. Angela ouviu imóvel, suas mãos dobradas com força no colo. Minha esposa Berena era tudo o que eu pensava que queria. Elegante, apaixonada, estratégica. E meu melhor amigo, Clemens, ele era o CFO. Eu confiava nele como em um irmão. Ele cuidava dos números, das contas. Não tínhamos nada a esconder. Ou assim eu acreditava. Ele fez uma pausa, os cantos de sua boca tremendo com algo entre dor e incredulidade. Noite. Eu cheguei em casa cedo de uma reunião da diretoria. A casa estava silenciosa. Eu subi e os ouvi. Risadas. Sussurros. Minha esposa e Clemens juntos. Íntimos. Eu não queria acreditar. Mas quando entrei, não havia mais dúvidas. O coração de Angela apertou-se. Ela podia ver a traição ainda crua em seus olhos. Eles não negaram. Na verdade, admitiram tudo. Eles estavam planejando isso há meses. Verena queria controle total do patrimônio. Clemens queria a empresa. Eles já haviam desviado fundos, milhões para contas offshore. Contratos falsificados, assinaturas forjadas. Tudo sob meu nariz. Léo fechou os olhos. Suas mãos tremiam. Eu ameacei expô-los. Eu disse a eles que iria para a polícia, para a diretoria. Eu estava furioso. Mas Clemens, ele entrou em pânico. Havia um atiçador de fogo na lareira. Ele o pegou. Os dedos de Léo ergueram-se para o lado da cabeça, tocando a pele machucada sob a linha do cabelo. Ele balançou. Eu nem senti. Apenas um clarão. Então, escuridão. Angela soltou a respiração que não sabia que estava retendo. Quando acordei, estava debaixo da terra. Uma caixa de metal, pequena, sem luz. Minhas mãos estavam amarradas. Havia um tubo de ventilação. Apenas ar suficiente. Eles pensaram que eu estava morto. Eles me enterraram vivo. Sua voz quebrou e ele virou o rosto. E como se a vergonha fosse dele para carregar, eles encenaram tudo. Um retiro, um sabático. Verena disse à imprensa que eu precisava de tempo, que eu havia me desconectado para escrever um livro de memórias. Todos acreditaram nela. Por que não acreditariam? Angela alcançou sua mão. Estava fria. Mas quando seus dedos se fecharam em torno dela, ele não a afastou. Mas não foi apenas a traição, disse ele, sua voz caindo para um sussurro. Foi o que eu não consegui dizer. Ele virou-se para ela, seus olhos brilhando. Eu tenho um filho, Jonathan, ele tem 12 anos. Naquela noite, eu prometi a ele que estaria em casa para o jantar. Íamos construir um foguete modelo. Eu nunca voltei para casa. Eu não consegui dizer a ele. A voz de Léo quebrou. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Eu não consegui dizer a ele que eu o amo. Angela apertou sua mão, incapaz de falar aquele pensamento. Foi a única coisa que me manteve vivo. Ele sussurrou na maré escura, sangrando. Eu pensei em seu rosto, em seu riso. Eu continuei sussurrando o nome dele, rezando para que ele não me esquecesse. Léo virou os olhos para a lâmpada. Sua chama tremeluziente, refletida na umidade grudada em seus cílios. E então eu ouvi você, disse ele. Você me ouviu? Angela assentiu. Seus próprios olhos agora molhados de lágrimas. Eu ouvi, e eu não vou deixá-lo. Naquele galpão escuro, cercado por ferramentas velhas e o cheiro de terra encharcada de chuva, um homem que havia sido enterrado pela traição começou a ressurgir, erguido não apenas pelas mãos que o encontraram, mas pelo amor que carregou através da escuridão. Sob a luz suave da sala de jantar, o ar entre Angela e Léo havia mudado desde a noite em que ele lhe contou sua história. A parede invisível que ela havia mantido começou a desaparecer. Ela não evitava mais o galpão. Não se encolhia mais com o olhar assombrado em seus olhos. Em vez disso, ela trazia sopa fresca todas as noites, cobertores extras, roupas limpas. Sua bondade não parecia mais uma obrigação. Parecia conexão. Uma tarde,
Enquanto Angela dobrava roupas na sala de estar, Nico entrou correndo do quintal com uma expressão preocupada no rosto. Mamãe, a roda do meu caminhão de bombeiro saiu novamente. Angela abriu a boca para responder, mas antes que pudesse falar, Léo apareceu na porta atrás de Nico, seus passos cuidadosos, mas seguros. Ele ajoelhou-se e examinou o brinquedo. Você se importa se eu der uma olhada? Léo perguntou gentilmente. Nico olhou para sua mãe. Angela assentiu. Com mãos cuidadosas, Léo virou o brinquedo, ajustou o eixo e, com a ajuda de uma chave de fenda velha da gaveta da cozinha, encaixou a roda de volta no lugar. Nico sorriu radiante. Obrigado, tio Léo. Ele cantarolou antes de correr embora. Angela ficou paralisada por um momento. Tio Léo saiu tão naturalmente. Naquela noite, após colocar Nico na cama, Angela foi à cozinha fazer chá. Quando voltou para a sala de estar, ela parou no corredor. Na mesa de costura, ela viu a casaco velho de Nico rasgado no ombro, um que ela pretendia jogar fora. O rasgo havia desaparecido. Alguém havia consertado. Os pontos estavam limpos, uniformes, quase invisíveis. Ela virou-se lentamente. Léo estava sentado perto da janela, uma caneca de chá nas mãos. Você costurou a casaco dele, disse ela suavemente. Léo olhou para cima. Eu costurava muito quando era jovem. Minha mãe me ensinou. Por quê? Ele encolheu os ombros. Porque eu queria que ele o tivesse. Eu achei que algumas coisas ainda podem ser consertadas. Angela aproximou-se e sentou-se ao lado dele. Silêncio passou confortavelmente entre eles antes que ela finalmente dissesse: ele gosta de você, sabe? Léo olhou para baixo para seu chá. Ele me lembra meu filho. Não em como ele parece, mas na forma como ele fala quando está animado, na forma como ele confia em você. O jantar naquela noite foi simples. Ensopado de frango e pão. Nico rindo através de histórias sobre a escola, Léo ouvindo atentamente, até sorrindo. Angela observava-os, seu coração doendo de uma forma que não sentia há anos. Depois que Nico foi para a cama, ela ficou à mesa com Léo. Os pratos ficaram intocados. Obrigada, disse ela. Léo olhou para cima. Por quê? Por estar aqui. Por tentar. Por se importar. A voz de Léo baixou. Você foi a única que se importou comigo. Angela hesitou. Depois falou baixinho. Meu marido. Ele teve câncer. Aconteceu tão rápido. 6 meses desde o primeiro sintoma até o último suspiro. Eu cuidei dele todos os dias. Lavei-o, alimentei-o, segurei sua mão quando a dor ficou muito forte. Léo olhou para ela, mas não disse nada. Eu vi a pessoa que eu amava desvanecer, continuou Angela. Mas ele nunca teve que enfrentar o fim sozinho. E eu prometi a mim mesma que ninguém mais deveria. Seus olhos brilharam. Eu sei o que é perder alguém. E eu sei o que significa estar lá quando mais importa. É por isso que eu não o deixei naquele buraco, Léo. É por isso que eu fiquei. Léo estendeu a mão através da mesa, sua mão roçando a dela. Não como um homem alcançando romance, mas como um homem alcançando compreensão. Eu teria morrido naquele buraco, disse ele. Mas não morri, porque você ouviu. Angela sorriu, sua voz mal acima de um sussurro. E por que você queria viver? Naquele espaço silencioso entre perdas compartilhadas e esperanças não ditas, algo começou a florescer. Ainda não amor, mas algo tão raro. A percepção de que 2 corações partidos ainda podiam bater em ritmo. Os passos de Léo estavam mais firmes agora. Semanas haviam passado desde Angela tê-lo tirado daquele túmulo. E a cada dia, seu corpo lembrava o que significava viver. Mas mais do que isso, sua mente havia começado a aguçar novamente. O galpão, antes um lugar de recuperação, agora parecia um centro de comando. Angela havia trazido um antigo quadro de cortiça, onde Léo prendeu papéis, recibos e esboços de linhas do tempo. Na escrivaninha, seu caderno pessoal desgastado estava aberto, suas páginas preenchidas com rabiscos, nomes, senhas que ele havia forçado a si mesmo a lembrar. Alguns estavam borrados pelo suor de noites febris, mas ainda eram legíveis, ainda úteis. Ele passou horas traçando os seus últimos dias. O baile onde notou pela primeira vez Clemens sussurrando para Verena. A viagem de negócios que insistiram que ele fizesse sozinho. O repentino retiro médico que lhe presentearam. Ele lembrou fragmentos da discussão final. Os olhos de Verena frios e estranhos. E Clemens gritando algo sobre Léo nunca entender lealdade. E então o golpe. Angela, observando do canto, sabia quando oferecer ajuda e quando recuar. Hoje.
Ela inclinou-se sobre seu ombro enquanto Léo revisava impressões de antigos documentos financeiros que ele havia conseguido acessar com uma senha de conta sobrevivente. Essas são transferências que eu nunca autorizei, Léo murmurou. Empresas de fachada, participações que eu nunca sequer autorizei. Angela assentiu. Há alguém que posso contatar? Você mencionou Daniel Heller. Costumava administrar contas privadas no Northwest Bank. Os olhos de Léo se iluminaram. Sim, nós confiávamos nele. Eu o encontrei no LinkedIn ontem à noite. Eu enviei uma mensagem de um perfil descartável. Se ele responder, saberemos se ele ainda é do seu lado. Horas depois, eles tiveram confirmação. Daniel não fez muitas perguntas. Léo, disse ele suavemente através de uma chamada VoIP embaralhada. Se isso é realmente você, diga-me o nome do cachorro que você resgatou da enchente do telhado em 2012. Crisco, Léo respondeu sem hesitação. Você disse que ele parecia um pão molhado. Houve silêncio. Depois um tremor na voz de Daniel. Meu Deus. Eles disseram que você morreu. Léo contou-lhe tudo. Breve e cuidadosamente. Sem drama, apenas fatos. Daniel, abalado mas leal, concordou em ajudar. A primeira descoberta foi um choque. 12 das contas privadas de Léo, antes dormentes, haviam sido esvaziadas ao longo de 3 meses. Todos os fundos roteados através de uma teia de participações offshore nas ilhas Cayman, Gibraltar e Dubai. As assinaturas autorizando esses movimentos traziam o nome de Léo exatamente. Exatamente demais. Eles forjaram sua mão, disse Daniel sombriamente. Replicaram digitalmente, provavelmente de seus documentos legais. Esses bastardos não deixaram rastros. Mas agora, disse Léo, temos um. Ele e Angela imprimiram cada extrato. Eles destacaram inconsistências, datas que não se alinhavam com o desaparecimento de Léo. Uma assinatura era datada 2 semanas após Léo ter sido enterrado. Isso era prova suficiente, mas Léo não estava pronto para atacar. Ainda não. Ele queria cada peça, cada mentira. Ele queria confrontá-los não com suspeita, mas com evidências absolutas. Então eles armaram uma armadilha. Angela ajudou a instalar um gravador de chamadas em um telefone descartável antigo. Eles criaram uma nova identidade, um falso oficial de conformidade de um banco estrangeiro, e contataram Anne, a ex-assistente de Léo, sob o pretexto de precisar de verificação para a assinatura de Léo em um novo documento de fidúcia. Anne caiu na armadilha. Quer dizer, está tudo nos arquivos, disse sua voz ligeiramente nervosa. O Sr. Falkenstein sempre autorizava essas coisas. Eu tenho tudo o que preciso. Eu até lidei com os documentos notariais eu mesma. Angela observou a mão de Léo apertar em torno do telefone. Depois que a chamada terminou, ele recostou-se, arquivo gravado em mãos. Sua voz era baixa, firme. Eles me enterraram vivo, Angela. Agora vou desenterrar cada um de seus segredos até que eles se enterrem. Angela alcançou seu ombro, sua mão quente, aterrando-o. Você não está mais sozinho, Léo. Ela sussurrou. Eu sei, disse ele, os olhos fixos no quadro de cortiça. E é isso que me dá força. Desta vez não estou apenas sobrevivendo. Eu vou vencer. O galpão havia se tornado mais que um esconderijo. Agora era a sala de guerra de Léo. O plano de Léo havia tomado forma com precisão clínica. Disfarçado atrás de um alias criptografado e usando um filtro de voz profunda, ele reintroduziu-se no mundo jurídico não como Léo Falkenstein, mas como o Sr. Adler, um recluso investidor europeu, procurando redirecionar ativos através de firmas jurídicas confiáveis. Seu alvo, Emil Wagner, o advogado que uma vez supervisionou o patrimônio de Léo e agora convenientemente gerenciava os fundos que Varina e Clemens haviam desviado. Sua reunião foi arranjada em um elegante escritório alugado em Zurique. Léo, agora vestido com trajes profissionais neutros, sua barba grisalha levemente aparada, entrou na sala atrás de óculos escuros e uma bengala. Emil mal olhou para cima. Sr. Adler cumprimentou levantando-se. Bem-vindo. Léo assentiu, mas não removeu os óculos. Ouvi coisas boas sobre sua firma, especialmente sua discrição quando se trata de ativos não convencionais. Emil deu um sorriso polido. Somos conhecidos por gerenciar portfólios sensíveis. Enquanto Léo entregava os documentos falsos que Angela havia ajudado a preparar, seu olhar vagou para a foto emoldurada na mesa do advogado. Varina sorrindo, ainda usando o nome de Léo. Nas semanas seguintes, Léo usou essa persona para extrair detalhes cruciais.
Ao aparecer como parceiro ou benfeitor, ele foi capaz de confirmar a criação de múltiplas empresas offshore ligadas ao seu patrimônio. Emil, acreditando que era apenas outro cliente rico, não tinha ideia de que estava alimentando dados classificados de volta ao próprio homem de quem haviam roubado. Enquanto isso, Angela desempenhou seu papel nas sombras. Usando uma conta anônima recém-criada, ela postou mensagens crípticas em fóruns financeiros de nicho, sussurrando rumores de que Falkenstein pode não estar morto. A postagem espalhou-se rapidamente. Algumas foram excluídas, mas não antes de capturas de tela circularem. Os sussurros chegaram a Varina e Clemens dentro de uma semana. Eles entraram em pânico. Angela interceptou um e-mail de Varina para Clemens. Você ouviu? Ele não está morto. Eu não sei como, mas alguém sabe. Temos que enterrar isso rápido. Mas já era tarde demais. Léo havia reunido tudo. Extratos bancários, correspondência, áudio de Georg, o ex-motorista, que secretamente gravou Verena e Clemens conspirando semanas antes do desaparecimento de Léo. Havia demonstrações financeiras falsificadas com assinaturas forjadas e até uma série de e-mails internos que Anne, sua antiga assistente, havia mantido por culpa. A peça final foi o cenário. Léo escreveu um único convite, impresso em papel de carta creme elegante, com o logotipo da Fundação Falkenstein. Você está cordialmente convidado para um gala de caridade particular em memória de Leopold Falkenstein, celebrando seu legado e impacto em esforços humanitários. Seria realizado na mesma sala de conferências onde Clemens e Varina haviam se sentado antes, rindo enquanto forjavam sua assinatura e assinavam sua vida. A noite do evento chegou. A sala estava vestida com flores e velas, e um suave quarteto de cordas tocava ao fundo. Angela ficou de pé no fundo, silenciosa, seus olhos nunca deixando o palco. Clemens chegou primeiro, elegante e arrogante em um smoking navy. Varina seguiu, deslumbrante em um vestido preto, seus brincos de diamante capturando a luz enquanto ela dava beijos no ar aos doadores. Eles não tinham ideia. Quando a música parou e as luzes da casa diminuíram, um anfitrião aproximou-se do microfone. Senhoras e senhores, disse ele, antes dos discursos começarem, um vídeo curto em homenagem ao Sr. Falkenstein. O projetor zumbiu para a vida. A primeira imagem era uma floresta. Depois uma tomada de Léo, sujo e ensanguentado, rastejando do chão. As imagens aproximavam-se de seu rosto machucado, enquanto ele sussurrava, eles me enterraram vivo. Gaspes encheram a sala. Em seguida, uma sequência de clipes incriminadores. A voz de Varina em fita. Assim que ele estiver no chão, tudo se torna nosso. A risada de Clemens. Capturas de tela de transações bancárias. Uma forma de onda ao vivo da confissão gravada de George. Então silêncio. E nesse silêncio, Léo caminhou para fora. Vivo, real, inquebrável. O copo de Verena caiu. Clemens congelou. A sala inteira virou enquanto Léo subia ao palco. Boa noite, disse ele calmamente. Meu nome é Leopold Falkenstein. Alguns de vocês pensaram que eu estava morto. E por um tempo eu estava. Mas não mais. Ele colocou uma pasta no pódio. Aqui está tudo. A verdade, o roubo, a traição, as evidências. Verena tentou levantar-se. Isso é absurdo. Mas a porta abriu. 2 detetives à paisana entraram, seguidos por um promotor público. Verena Falkenstein, Clemens Hauser. Vocês estão sob prisão por tentativa de homicídio, fraude, desvio de fundos e obstrução da justiça. Flashes de câmeras explodiram, enquanto a sala irrompeu em gritos. Varina gritou. Clemens empalideceu e alcançou seu telefone. Tarde demais. Enquanto os oficiais os levavam embora, Léo permaneceu imóvel. Apenas quando ele virou e viu Angela, ainda de pé no fundo da sala, ele permitiu-se respirar. A verdade havia sido desenterrada, e desta vez havia enterrado as pessoas certas. A vitória no tribunal veio e foi como uma tempestade, rápida e pública. Manchetes gritaram o escândalo. Repórteres exigiam entrevistas, mas Léo Falkenstein permaneceu em silêncio. Ele recusou todos os pedidos de mídia, recusou-se a retornar ao seu cargo no conselho e emitiu apenas uma simples declaração. Não preciso de poder para viver em verdade. Eu só preciso de paz. Uma semana depois, em uma tranquila manhã de sexta-feira, Léo ficou nos portões do internato Saint Eustace, segurando um pequeno buquê de flores de milho azul em sua mão. Ao lado dele,
Angela estava de pé em um casaco navy, sua expressão firme, mas calorosa. Nico puxou sua manga, parecendo curioso, mas silencioso. Eles haviam vindo juntos não por publicidade, não por espetáculo, mas por algo muito mais pessoal. Jonathan, o filho de Léo, 12 anos. O menino que ele havia visto pela última vez 3 dias antes da noite na floresta. Angela olhou para ele. Você está pronto? Léo respirou fundo. Não, mas estou aqui. A recepcionista os conduziu pelos corredores, passando por pinturas e longas janelas com luz solar streaming através. Na extremidade da área comum, um menino estava sentado lendo perto da lareira. Cabelo castanho, ombros caídos, sua mochila ainda nas costas. A mulher sussurrou. Aquele é Jonathan. Eu lhe darei um momento. Léo aproximou-se lentamente. Seu coração batia tão alto que abafava o mundo. O menino olhou para cima. Por um segundo, nada registrou. Então o livro caiu. Pai! A voz de Jonathan quebrou na única palavra. Léo ajoelhou-se, seus olhos cheios. Sou eu, John. O menino ficou paralisado. Então, como se quebrando através de uma parede invisível, ele correu para a frente e lançou seus braços em torno de seu pai. Eles disseram que você estava morto. Eles disseram que você havia se ido. Sinto muito. Léo sussurrou, segurando-o firmemente. Eu não queria ir embora. Eu não queria. Eu tentei. Eu tentei tanto voltar para você. As lágrimas de Jonathan encharcaram o colar de seu pai. Eu esperei. Todas as noites eu esperei. Léo puxou-se para trás apenas o suficiente para encontrar seus olhos. Sinto muito por ter perdido o jantar naquela noite. Sinto muito por não estar lá quando você precisava de mim. Mas eu prometo a você, cada respiração pela qual lutei, cada segundo que permaneci vivo, foi por uma razão. Para ver você novamente. O menino não pôde responder. Ele apenas chorou, agarrando a camisa de seu pai como se temesse soltá-la. Angela virou-se, seus próprios olhos molhados. Nico olhou para cima e sussurrou. É o filho dele? Angela assentiu. Jonathan foi para casa com eles naquele fim de semana. Era para ser temporário, uma pausa curta da escola, mas dias transformaram-se em semanas. Ele e Nico conectaram-se instantaneamente. Eles compartilharam histórias, correram de bicicleta no jardim e passaram horas construindo uma casa na árvore no quintal. À noite, eles sussurravam como irmãos adormecendo com lanternas ainda acesas. Léo cozinhava jantar com Angela, consertava postes de cerca quebrados e ajudava Nico com o dever de casa de matemática. No final de cada dia, ele colocava Jonathan na cama com uma história de boa noite, sua voz suave, sua presença firme. Uma noite, enquanto fechava a porta do quarto de Jonathan, Angela estava no corredor com uma caneca de chá quente. Você está indo bem, disse ela. Estou aterrorizado, Léo confessou. Mas parece real, finalmente real. Angela sorriu. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa estar aqui. Ele olhou para ela, seus olhos cheios de gratidão silenciosa. Você me devolveu mais que minha vida. Você me devolveu meu filho, minha família. Naquela noite, enquanto a neve começava a cair fora da janela, Léo ficou entre 2 meninos dormindo, um cobertor macio sobre cada um. Ele sussurrou para si mesmo, isso é porque eu voltei. E pela primeira vez em anos ele dormiu com o coração inteiro. A casa era modesta, de tijolos, caiados com era começando a rastejar pelas paredes, um jardim que pegava o sol da tarde e janelas amplas que se abriam para a floresta onde tudo havia começado. Ficava na borda da floresta, a apenas alguns minutos da trilha estreita, onde Angela e Nico haviam ouvido uma vez uma voz sussurrando de sob o solo. Agora aquela casa pertencia a Léo, a Angela, a Jonathan e Nico. A todos eles. Ele a comprara não com grandiosidade em mente, mas com propósito. Eu quero viver onde fui salvo, ele dissera, para que eu nunca esqueça por que continuei lutando. Dentro, a vida era simples. Refeições quentes compartilhadas, tarefas domésticas, risos que ecoavam pelo corredor e noites passadas lendo, jogando jogos de tabuleiro ou apenas sentados juntos. Sem portões de segurança, sem equipe, sem imprensa, apenas família. Léo havia recusado todos os cargos oferecidos a ele após o julgamento. Em vez disso, ele usou sua riqueza para criar a Fundação Falkenstein Renascido, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a apoiar aqueles traídos e quebrados, mulheres recomeçando, pais solteiros reconstruindo e crianças abandonadas por sistemas destinados a protegê-las.
Angela sentou-se ao lado dele no conselho. Nem Nico e Jonathan desenharam o primeiro design para o logotipo da fundação, uma mão saindo do solo, tocada pela luz. O lançamento foi realizado em um centro comunitário, não em um salão de gala, com cadeiras de madeira, programas manuscritos e chá preparado por voluntários. As pessoas vieram não por luxo, mas pela história. Pelo homem que uma vez desapareceu e retornou com mais que apenas sua vida. Quando Léo subiu ao pequeno palco, a sala caiu em silêncio. Ele não usava gravata, apenas um terno cinza simples e um sorriso suave. Ele olhou para Angela, que assentiu da primeira fila, depois olhou para seus filhos, Jonathan ao lado dela, Nico inclinando-se para a frente com olhos brilhantes. Ele respirou fundo e começou. Eles me enterraram vivo, disse ele. Não com paz, mas com traição. Eles não tentaram apenas me matar. Eles tentaram me apagar. Meu nome, meu legado, meu valor. Ele fez uma pausa. Mas o que me salvou não foi dinheiro. Não foi lei. Não foi vingança. Ele olhou para Angela. Foi uma mãe solteira, que não tinha nada a dar além de bondade. Ela me encontrou onde ninguém mais olhou. Ouviu quando ninguém mais ouviu e ficou quando ninguém mais ficaria. Ele voltou-se para a multidão. Sua voz firme. Ela foi minha luz no lugar mais escuro. E hoje eu escolho passar o resto de minha vida mantendo essa luz perto e compartilhando-a para qualquer um que precise dela. Os aplausos foram quietos no início. Depois aumentaram não em espetáculo, mas em sinceridade. Naquela noite em sua nova casa, Léo preparou o jantar enquanto Angela acendia velas na mesa. Nico arrumou os pratos. Jonathan trouxe um baralho de cartas. Eles comeram lentamente, riram livremente e passaram lentamente pela mesa como heranças de família. Acima deles, na parede, pendurava uma foto emoldurada. 4 pessoas, braços envolvidos um ao redor do outro, sorrisos não posados. Eles não estavam ligados por sangue, mas por escolha. E naquela casa pequena e brilhante, perto da floresta, ninguém estava mais sozinho. Se esta história tocou seu coração, se ela lembrou que mesmo nos lugares mais escuros, o amor pode criar raízes e crescer em algo bonito, então você está exatamente onde precisa estar. Em Belas Histórias compartilhamos histórias como a de Léo e Angela, não apenas para entreter, mas para curar, para lembrar e para inspirar. Histórias de coragem silenciosa, de segundas chances das famílias que escolhemos e das vidas que reconstruímos. Então, se esta jornada o moveu, se você encontrou um pedaço de si mesmo em sua resiliência, em seu amor ou em sua escolha de recomeçar, por favor, dê a esta história um polegar para cima. Compartilhe-a com alguém que precisa de um pouco de esperança e inscreva-se em Belas Histórias, porque juntos estamos construindo um espaço onde o espírito humano nunca é esquecido. Até a próxima. Permaneça gentil, permaneça corajoso e lembre-se, às vezes, leva apenas um ato de compaixão para mudar uma vida para sempre.